Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento e nós iniciamos ontem a carta aos Efésios. É uma carta gloriosa, extraordinária, tão pequena, 6 capítulos, mas tão poderosa em conteúdo. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 2. Eu já quero começar lendo os versículos iniciais. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 10. São verdades essenciais a respeito do Evangelho de Cristo Jesus e nós precisamos compreender e receber plenamente essas verdades. Então acompanhe aí comigo. Está escrito assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amados, esses versículos descrevem qual é a mensagem do Evangelho. Do que se trata as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Mas por que nós, cristãos protestantes, somos conhecidos como evangélicos? Ah, você é evangélico? Você é evangélica? Sim, sou. Porque nós cremos no Evangelho de Cristo Jesus. E qual que é a mensagem do Evangelho? Esse texto de Efésios é um texto que torna muito claro qual é essa mensagem. Nós estávamos mortos em transgressões. Vou resumir o que esse texto disse para tentar ficar mais claro para nós entendermos essa mensagem. É a mensagem que nós cremos e é a mensagem que nós pregamos. O ser humano estava o quê? Morto em suas transgressões e pecados. Por natureza era merecedor da ira de Deus. Por que por natureza? Porque a natureza humana foi corrompida, foi colocada debaixo do domínio do pecado e da morte por causa do pecado original. Mas o pecado original de Adão e Eva tornou toda a humanidade pecadora, com uma natureza corrompida. E qual é a boa notícia a respeito do Evangelho, a respeito do que Cristo fez? Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que ele nos amou, ele fez o quê? Nos deu vida novamente com Cristo Jesus, nos ressuscitou com Cristo. Amados, nós, o ser humano, estava o quê? Morto. Nós estávamos mortos por causa do pecado original. O nosso destino era a destruição eterna. Mas Cristo Jesus realizou uma obra. Deus enviou Cristo Jesus
para morrer pelo perdão dos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação, ou seja, para nos tornar pessoas aceitas diante de Deus. Essa obra, quando nós depositamos a nossa confiança nessa obra que Cristo Jesus realizou, nós recebemos o perdão dos nossos pecados e recebemos a justificação. Essa justificação inclui a nossa nova vida, porque nós tínhamos uma natureza corrompida. Mas ao crermos em Cristo Jesus, nós nascemos de novo, porque somos uma criação de Deus realizada em quem? Em Cristo Jesus. Cristo Jesus nos deu uma nova vida, uma nova natureza, uma natureza santa, justa e reta, na qual Ele mesmo, por meio do Espírito Santo de Deus, veio habitar. Nós somos Espírito. O Senhor nos tornou nova criação em Cristo Jesus, pessoas espirituais, na qual o Espírito Santo veio habitar. Isso tudo é graça de Deus. Toda essa obra de redenção realizada por meio de Cristo Jesus é graça. Não é por meio das nossas obras, não é por meio do que nós fazemos. Nós não podemos conquistar salvação, redenção, justificação. Não alcançamos, não conquistamos nada disso pelo nosso próprio mérito, amados. É obra realizada de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, e nós acessamos tudo isso pela fé. Fé na suficiência do que Cristo Jesus realizou. Nós confiamos que a obra de Cristo Jesus é suficiente para nos salvar, nos perdoar, nos redimir, nos justificar, nos dar uma nova vida. Não precisamos depender da nossa própria capacidade, não precisamos depender da nossa carne, ou seja, da natureza caída. Não precisamos depender dela para alcançarmos salvação, para alcançarmos redenção, perdão, justificação. Nós depositamos a nossa confiança no que Cristo Jesus realizou, ou seja, recebemos a graça de Deus. Olha que incrível, amados. Deus fez isso para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco. Amados, nós vimos ontem em Efésios 1 que na plenitude da dispensação dos tempos Deus enviou Cristo Jesus para fazer convergir todas as coisas nele, ou seja, Cristo é o meio pelo qual todas as promessas de Deus se cumprem. Se existe a plenitude dos tempos, existem muitas eras. E Deus, nós vimos ontem, Deus trabalha administrando esses períodos de tempo, ou seja, essas eras. E aqui nós lemos no versículo 7 que Ele fez tudo isso em Cristo Jesus, uma obra completa de redenção, salvação, justificação, para mostrar nas eras que hão de vir, nós ainda viveremos eras diferentes dessa que nós estamos vivendo hoje. Deus fez tudo para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, a sua bondade para conosco. Mas, por exemplo, nós viveremos o milênio. O milênio é uma era completamente diferente dessa que nós vivemos hoje. No milênio é um governo teocrático, o governo do próprio Cristo Jesus sobre a terra. Satanás estará preso. Nós, como igreja, já teremos o nosso corpo glorificado. Já teremos passado pela ressurreição. E viveremos uma era completamente diferente dessa que vivemos hoje. Depois existirão os novos céus e a nova terra. Era completamente diferente dessa que vivemos hoje. E Deus falou que para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da graça dele, da bondade dele para conosco, é que ele realizou essa obra em Cristo Jesus. É que Cristo veio, morreu, ressuscitou em nosso favor. Amados, em Cristo nós temos uma nova vida. Antes nós estávamos debaixo do governo do Espírito que ainda atua nos que vivem na desobediência. Que desobediência é essa? É o não crer em Cristo Jesus.
Que desobediência é essa que diz aqui que o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, aqueles que não depositam a sua confiança em Cristo, não receberam a nova vida porque não confiam na obra de Cristo Jesus, são pessoas que vivem debaixo da desobediência e essas pessoas continuam vivendo debaixo do governo de Satanás. Amados, nós vivíamos assim, mas agora nós recebemos a nova vida em Cristo Jesus. O intuito de Cristo, quando nós continuamos lendo ali dos versículos 11 em diante, nós veremos que o intuito era fazer com que todas as pessoas, tanto Israel, porque no Antigo Testamento nós vemos que Deus escolheu uma nação para representá-lo, e agora em Cristo Jesus, Deus estabeleceu que tanto Israel quanto os gentios seriam aproximados de Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. Então, em Cristo Jesus, nós fomos aproximados de Deus. Em Cristo Jesus, ele estabeleceu a paz entre a humanidade e Deus. Por isso que agora nós temos paz com Deus. Romanos 5:1 fala isso. Justificados, pois, por meio de Cristo Jesus, temos paz com Deus. O nosso relacionamento com Deus agora é um relacionamento de paz. Ali no versículo 15 está escrito que Jesus Cristo anulou em seu próprio corpo a lei que era expressa em mandamentos e ordenanças. E o objetivo disso era criar em si mesmo, ou seja, em Cristo Jesus, um novo homem, uma nova humanidade. Amados, em Cristo Jesus nós nos tornamos nova criação. Precisamos crer nessa verdade. Eu e você, em Cristo Jesus, não somos mais a mesma pessoa. Apesar de nós olharmos no espelho e enxergarmos o mesmo corpo corrupto, corruptível, nós precisamos entender que nós fomos recriados em Cristo Jesus. Somos uma nova criação e vivemos essa nova vida pela fé até o dia em que Jesus nos buscará. E então receberemos o nosso corpo glorificado, o nosso corpo incorruptível. E para sempre seremos assim como Deus nos criou, santos, justos, retos. Amados, essa é a mensagem do Evangelho. É somente em Cristo Jesus que nós somos vivificados. Por isso que não adianta simplesmente obedecer a lei. Nós vimos isso na carta aos Gálatas. A lei não teve o objetivo de vivificar o homem, de dar vida ao homem. Por isso que não adianta nós obedecermos apenas regras exteriores. Amados, a vida com Cristo é uma vida pela fé. A vida com Cristo é um novo modo de vida. Romanos 7:6 fala isso. Em Cristo Jesus nós fomos recriados para vivermos um novo modelo de vida, o modelo do Espírito, que é vivido pela fé. O Espírito Santo de Deus habita em nós e quer nos conduzir, quer nos ensinar, quer nos guiar em toda a verdade. E nós temos a palavra de Deus escrita, que é a verdade de Deus para nós. E o Espírito Santo que habita em nós quer nos guiar, nos conduzir em toda a verdade. Que eu e você possamos receber plenamente essa verdade. Somos uma nova criação. Somos uma nova vida. Não estamos mais debaixo do governo de Satanás. Não estamos mais debaixo do governo da morte e do pecado. Agora estamos debaixo do governo de Cristo. Fomos transportados do império das trevas para o reino de Jesus Cristo. E pela fé na suficiência da obra de Cristo Jesus, nós podemos avançar em santidade, em graça, em unção, em poder, manifestando a vida que Cristo Jesus conquistou para nós, que é uma vida completa, porque é a vida eterna. Que eu e você recebamos plenamente essa verdade, porque essa é a mensagem do Evangelho, que nós possamos recebê-la plenamente e vivê-la plenamente, para que as pessoas ao nosso redor sejam impactadas pela mensagem do Evangelho que flui através da nossa vida. Muitas vezes não precisamos nem abrir a nossa boca, somente as nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso modo de viver mostra a vida de Cristo, demonstra a vida de Cristo. E aí as pessoas vão querer saber
Por que que você vive assim? O que que acontece com você? E aí é a oportunidade de nós pregarmos essa mensagem. Eu estava morto, assim como toda a humanidade, sem Cristo está morta. Mas eu recebi a vida por meio da obra de Cristo Jesus. Eu fui vivificada, eu fui vivificado em Cristo Jesus. A oportunidade de pregarmos a palavra de Deus. Amados, que eu e você possamos receber plenamente essa verdade e vivermos essa verdade em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pela verdade. Obrigada pela tua graça. Ah, Senhor, obrigada porque não depende dos nossos méritos, mas depende do mérito de Cristo Jesus e Ele já realizou obra e obra completa para a nossa salvação, redenção, justificação, perdão dos nossos pecados. Obrigada, Senhor, pela sua graça, pelo seu favor, pela sua bondade para conosco. Muito obrigada, Senhor. Nós nos apegamos, nos agarramos a essa verdade, recebemos plenamente o seu favor, a sua graça sobre nós e queremos viver por meio do teu Espírito que em nós habita. Nos ensina, nos ajuda a vivermos a vida da fé, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.